Precisa manter a sua audiência engajada no seu conteúdo, principalmente nos seus conteúdos dos stories. Você não sabe por onde começar? Algo que facilita muito é você criar rituais. Assim, a sua audiência sabe o que esperar dos seus stories e também, sempre que aparecer o seu rosto ali, eles ficam ávidos pelo conteúdo que você vai postar, então sempre clicam para te assistir. Mas a questão é como criar esses conteúdos, esses rituais na prática. Ao longo desse vídeo eu vou te explicar 3 tipos de rituais que você pode aplicar com a sua audiência para que você consiga criar cada vez mais essa conexão e fazer com que eles sejam mais assíduos ali, assistam cada vez mais aos seus stories. Muito prazer, eu sou Ana Clara Gregory, estrategista de marketing e crio conteúdo na internet há 14 anos. Eu estou aqui para facilitar, descomplicar a criação de conteúdo para você que deseja se tornar uma autoridade online em menos tempo. Mesmo que você esteja começando a criar conteúdo agora. Você deve estar se perguntando aí, mas como assim rituais? O que seriam esses tais rituais que você está falando, Ana? Os rituais são responsáveis por criarem conexão e tornarem seu conteúdo memorável. A partir de um bom ritual, o seu conteúdo passa a fazer parte da rotina dos seus seguidores, que esperarão encontrá-lo diariamente. Se a gente for parar para pensar nas séries e filmes que a gente gosta, aquele personagem ali super atrativo, ele tem um bordão. Ele tem um jeito de reagir ao ambiente que é algo que a gente espera dele, algo esperado. Então é exatamente isso que é a ideia dos rituais, algo que seja esperado pelo seu público e que sempre vai aparecer ali na sua criação de conteúdo. Na criação de conteúdo você pode fazer isso também e existem 3 formas que basicamente te guiam para fazer com que essas características principais desse seu eu que você mostra na internet estejam sempre ali presentes. A primeira delas são os bordões que sempre se repetem. A segunda são as rotinas comuns que sempre aparecem por ali nos seus stories. E a terceira são as caixinhas de perguntas. Ao longo desse vídeo nós vamos passar pelas 3. Assim você sabe como aplicar na prática cada uma delas nos seus stories. Vamos começar pela primeira então, os famosos bordões. Quando eu comecei na internet, já existiam blogueiras ali criando conteúdo e também principalmente no YouTube. E elas sempre tinham um bordão para começar os vídeos. Isso é bem comum da gente ver até hoje, que existem ali frases que elas começam o vídeo e já engajam com a audiência. Então, existem esses bordões iniciais. A Tassiele Alcolé, por exemplo, tem aquele "Olá, meninas e meninos!". A Bianca Andrade, né, Boca Rosa, ela sempre fala "Oi, gostosos", e fazia o gostosos, bem longo, assim. Então, cada uma ali tinha uma certa forma de conversar e de dar uma introdução para quem estava chegando ali no canal delas. Era algo que acabava sendo esperado pela audiência. E você pode fazer isso também. Pode ser que não seja a frase inicial toda vez que você vai começar um vídeo, mas pode ser algo que você fale, uma expressão que você gosta de mencionar, que é algo só seu. Você cria esse bordão e as pessoas acabam aguardando ansiosamente por esse conteúdo, por essa frase que você vai falar. Eu lembro que a Luana Carolina, ela tinha uma que ela sempre mencionava toda vez que ela começava, agora ela não fala tanto, mas "E aí, dormiu bem, acordou melhor ainda?". Então ela sempre falava isso toda vez, todo bom dia dela era com essa frase. Agora ela tem um outro, que é uma frase que ela repete muito, que é "bom você se torna". Eu gosto de usar muito algo de cada dia. Então, por exemplo, se eu tô comendo alguma coisa, eu coloco whey de cada dia. Ou se eu tô comendo sempre caminhada de cada dia, sempre alguma coisa de cada dia. Então isso eu sempre uso assim nos meus stories. Tem uma pessoa que eu acompanho que eu acho engraçadíssimo, que tem aquela expressão, tipo, faça alguma coisa enquanto eles dormem. E o Clayton, que ele chama, ele sempre posta ali que ele tá na academia de manhã, e aí ele faz uma posição diferente ali na hora de fazer exercício, e aí ele faz essa junção dessa frase enquanto eles dormem com isso que ele tá fazendo na academia. Então, malhe enquanto eles dormem, mas é muito mais engraçadinho que isso, sabe? Então ele sempre pega essa ideia do enquanto eles dormem pra ele relembrar e colocar isso ali na rotina junto com a audiência dele. Faça X enquanto eles dormem. Então ele pegou essa frasezinha, ele sempre vai alterando, e aí acaba sendo muito engraçadinho também. Então a ideia aqui, quando você pensa em bordão, é ter uma frase, ter algo específico que você vai mencionar ali nos seus stories, no seu conteúdo. E é interessante que você traga
essa frase, pensando em algo que as pessoas, ao ouvirem aquilo ali, vão logo lembrar de você, sabe? Vai ser algo que, poxa, vai esperar que aquilo seja dito. Igual a gente lembra disso das blogueiras que faziam os vídeos e tal, e que hoje isso ainda é muito usado, que são esses bordões de começo de vídeo e tudo. Mas é algo que sempre a sua audiência vai lembrar daquilo com você, sabe? Então, um bordão seu, algo que seja só seu, único seu, e que você fale isso para sua audiência, e a audiência vai criar logo essa conexão entre você e esse bordão. Pode ser uma palavra específica que você gosta sempre de mencionar, uma frase inteira, algo que seja único seu, que tenha autenticidade nisso dali. Pode ser que inicialmente seja muito difícil de você encontrar, sabe? Mas com o tempo, aquele formato ali, aquele jeito de você fazer vai fazendo sentido para sua audiência também. Se você está curtindo o conteúdo de hoje, já deixa o seu like, porque a gente está só começando. Segundo ponto aqui são as rotinas comuns. Então, primeiro a gente falou dos bordões, que podem ser frases ali, que sempre vão ter uma ligação com você, com o seu nicho e tudo mais, e criar essa conexão. E agora a gente pensa nas rotinas comuns. Quando a gente pensa em rotinas comuns, é realmente olhar para você, para sua audiência e pensar, beleza, o que eu faço que é em comum com a minha audiência? O que tem de sinergia de coisas que eles fazem que eu também faço? E a partir disso, você criar conexões em que quando a pessoa for obrigatoriamente fazer aquela rotina, ela se lembre de você. Algo que todo mundo faz, beber água. Como que você conseguiria fazer com que a sua audiência, que sempre ali precisa beber água, se lembre de você para fazer isso? Ou fazer as unhas? Como você poderia conectar esse momento que é tão rotineiro na vida da sua audiência com você? Ler livros, diversas coisas que você sabe que a sua audiência faz no dia a dia, como que você conectaria isso com você? A ideia aqui é fazer com que a sua audiência se lembre de você, não somente quando estiver assistindo seus stories, quando estiver no Instagram, mas sim se lembre de você fora dele também. E existem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer isso de uma forma mais previsível, no sentido de, beleza, todos os dias, o primeiro story que eu vou fazer vai ser dando bom dia. Beleza, como que você vai fazer esse bom dia? Pensa na sua audiência. O que a sua audiência normalmente está fazendo durante a primeira hora do dia? Vamos lá. Ah, minha audiência está acordando tardíssimo porque dorme muito tarde. Ah, não, minha audiência acorda cedo para ir trabalhar e vai estudar, algo do tipo. Eu lembro que no começo do Sonho Alto Viagens, por exemplo, a Mari, ela sempre publicava um livro que ela tinha de frases em francês. Então, todo dia de manhã a gente esperava pelo bom dia dela com uma frase, inspiração em francês ali, e ela colocava a tradução embaixo. Legal demais. Por quê? Porque ela estava estudando francês, tinha outras pessoas que estavam ali estudando francês também, e para ela era uma motivação também para fazer com que logo no começo ali do dia ela já conectasse a vivência que ela estava tendo, com a do público também que a acompanhava. Então, ela acabava fazendo essa junção. E isso era muito importante porque dali a alguns meses ela iria fazer intercâmbio para a França. Então, quanto mais ela conectasse o francês na rotina dela, com a audiência dela, a galera que estava estudando francês para ir para lá também, ou para ir morar lá, melhor. Então, o que você poderia colocar logo no início da sua manhã para você já se conectar com a sua audiência, já ser algo que eles vão esperar de você e aquilo ser algo que vai tanto motivar aquela sua audiência quanto manter uma conexão com ela. Eu lembro que quando eu comecei a acordar muito cedo para ir malhar, isso era algo que acabava motivando a minha audiência. Mas a gente tem que até levar um pouquinho qual a dose que a gente vai fazer isso, porque eu lembro que quando eu acordava muito cedo e postava que eu já estava ali indo para academia, já tinha tomado café, já tinha feito várias coisas, uma parcela da minha audiência também ficava, pô, ela já ganhou o mundo, mas eu ainda não saí da cama. Já são 10 horas e eu tô acordando agora. Então você tem até que dosar o quanto você vai motivar ou desmotivar a sua audiência, dependendo da rotina que você cria. Porque uma coisa é você mostrar o quão eficiente você é, e outra coisa é você assustar a sua audiência e deles terem gatilhos ali, de não quererem te acompanhar, porque acaba que eles pensam que a vida deles está muito atrasada e que a sua é organizada demais e eu não consigo alcançar aquilo. Então, na hora de você escolher ali qual rotina você vai colocar nos seus stories, pense nisso. No que aquela rotina vai expressar para a pessoa que está te acompanhando. Porque os stories são fragmentos do nosso dia. Então, dependendo do fragmento que a gente escolhe mostrar, é aquela personalidade que a gente está mostrando. Então, é uma Ana Clara que acorda muito cedo, é uma Ana Clara que é organizada, é uma Ana Clara que é muito esforçada. Qual que é o
o que você quer mostrar para as pessoas. Então pense nisso na hora de escolher a sua rotina. E aí você vai pensar, por exemplo, eu sou personal trainer. O que da minha rotina é comum com as pessoas que me acompanham? Você tem que pensar no seu lado que vai à academia, no seu lado que pratica atividade física. O que é comum? Poxa, quem tá indo pra academia sempre adora ver look de academia, adora ver uma imagem motivadora ali, indo pra academia, fazendo os exercícios. O que você pode colocar disso na sua rotina para fazer com que essa pessoa que quer seguir essa vida mais fitness veja no seu perfil um motivador, algo que a impulsiona a conseguir seguir naquele ritmo. Então, essa questão de beber água, relembrar, sempre colocar nos stories isso, algo que você está aprendendo sobre a questão de frequência de exercício. Quando você se sentir que não tá tão motivada, mas você mesmo assim ir contar para sua audiência sobre isso. Então, acredito que esses momentos em que você se coloca muito no lugar da pessoa que tá do outro lado e que é seu cliente, o que ele faria, é interessante para você saber o que postar. Se você é uma biomédica esteta, por exemplo, em que as pessoas te buscam para realmente ter um rosto ali mais interessante, mais bem cuidado e tudo mais, muitas vezes elas vão se inspirar no seu rosto. E acaba que o que você entrega também está exposto em você. Se o seu rosto é bonito, se o seu rosto é bem cuidado, as pessoas vão olhar para você e falar assim, poxa, eu quero ter um rosto igual daquela pessoa. E aí mostrar o que você usa, como você usa no dia a dia, a sua rotina faz toda a diferença. Mas realmente mostrar, falando os produtos que você usa, por que você usa, por que é importante passar, por que você faz aquilo. E uma rotina que pode ser algo interessante é justamente do protetor solar, que é algo básico, todo mundo deveria fazer, mas todo mundo se esquece. Então é legal você sempre estar reforçando esse uso, por exemplo, do protetor solar. Às vezes o uso de algumas vitaminas que você toma, não sei, surtindo aí o efeito, mas só para você ter uma ideia. E também até mostrar para sua audiência que precisa ter um cronograma, sabe, a seguir. Uma lógica do que você sempre está repetindo, quando você está repetindo, quais os procedimentos você faz para ter uma pele daquele jeito. Mostrar para sua audiência que você se cuida de certa forma. Você pode pensar tanto na rotina que a sua audiência já tem, como na rotina que ela deveria ter. E você poderia ser a pessoa que ia motivar ela a seguir com essa rotina e, consequentemente, querer consumir os seus produtos. Se você já lembrou aí de algo que você pode fazer para deixar os seus stories mais atrativos, manda aqui nos comentários que eu já quero saber o que você está pensando para aplicar essas estratégias. E a terceira parte da criação de rituais com a sua audiência é realmente fazer com que os seus stories não sejam algo sobre você exclusivamente, mas seja algo proveitoso para a sua audiência. E a partir disso, a gente pensa logicamente nas caixinhas de pergunta, porque é ali que você vai ter ainda mais interação com quem te acompanha. Então, ter essa abertura para conversar com eles mostra que o conteúdo não é só sobre você, mas também é sobre eles. Algumas criadoras de conteúdo que fazem isso muito bem é, por exemplo, a Valesca Bruzzi, a Luana Carolina também. Por quê? Porque elas estão sempre abrindo caixinhas de pergunta e estão cada vez mais motivando essas pessoas que as acompanham a mandarem perguntas cada vez mais pertinentes e melhorarem ali os conteúdos também. Então, isso acaba sendo um reforço positivo para essa pessoa que te acompanha, para ela ter esse espaço e esse ambiente aberto para trocar com você. E também é o seu momento de conhecer cada vez mais a sua audiência. Assim, vocês ficam mais próximos e entende realmente quais são as dúvidas deles e o que você pode trazer e expor ali para facilitar a jornada dessas pessoas. Então, quanto mais caixinhas de pergunta você responde, mais expõe ali a sua parte técnica, o seu conhecimento de uma forma lúdica, de uma forma que as pessoas entendam e compreendam o que você está falando, melhor. Porque assim você acaba passando mais autoridade para você e essa pessoa acaba ficando mais confiante nos seus resultados. Então, sempre mantenha esse hábito de abrir caixinhas de pergunta com a sua audiência, para que eles enviem suas dúvidas e você consiga articular bem tudo isso que você, no dia a dia, já compreende, já tem facilidade de explicar, mas que talvez não teria oportunidade de falar com todos ali, né, no 1 a 1. Então, a partir das caixinhas de pergunta, você consegue ter essa abertura com eles. E é bem interessante porque esse conteúdo ele pode ser replicado em outros lugares. Então, se você responder uma caixinha de pergunta e ela teve muita interação com você, você entende que aquele conteúdo é algo que pode ser passado para o feed, por exemplo. Então, você consegue ali reaproveitar aquele conteúdo de alguma forma, compreendendo que aquela dúvida é algo que impacta outras pessoas que estão te acompanhando também. Então, fique atento a isso. Manda aqui nos comentários qual é o seu nicho, que eu vou trazer algumas ideias do que você pode fazer aplicando essas 3 técnicas: bordão, rotina e caixinha de perguntas. Eu te espero no próximo vídeo.